Olá, eu me chamo Andrei. Eu vou apresentar meu trabalho de programação com corrente distribuída, que é sobre o Message Passing Interface. Para facilitar durante o trabalho, eu vou estar chamando somente de MPI, para facilitar um pouco a comunicação. Bom, então, o que é exatamente o MPI? Ele é um conjunto de regras que ensina a diferentes programas a se comunicarem entre si, e também fazendo com que eles possam trabalhar juntos. Se tem um problema muito grande que um computador sozinho não dá conta de resolver, o MPI permite que esse problema seja dividido em partes diferentes e que possa ser distribuído entre vários computadores, vários processadores. E no final, cada um executa sua parte e no final junta tudo e fica o problema resolvido. Como se a gente tivesse um muro gigante que uma pessoa sozinha ia demorar muito tempo para pintar, e a gente pudesse dividir para cada pessoa pintar uma parte do muro, e no final a gente junta tudo e a equipe inteira pintou o muro em um tempo bem menor. Então, sobre o histórico um pouco, antigamente ele era bem confuso essa parte de comunicação. É, os processos, os computadores, cada um se comunicavam de um tipo, não existia uma forma padrão. Então o MPI ele veio para permitir que seja padronizado e que vários computadores conseguissem trabalhar juntos no mesmo problema. Tanto que isso permitiu com que máquinas diferentes usassem todas o mesmo estilo de comunicação, de troca de mensagens. Hoje um computador, um supercomputador de uma empresa gigante de ciências, por exemplo, e um computador doméstico vai usar o mesmo padrão de comunicação. Tanto que ele é bastante utilizado nessa parte de ciência, engenharia, inteligência artificial. Então, sobre como funciona a configuração, essa parte até é meio confusa, mas basicamente o que eu encontrei na internet ali seria que a parte de Linux, Mac ali eu não vou me aprofundar muito porque o sistema que eu uso é o Windows, né? Ah, mas a parte do Windows seria só instalar esse MSMPI, é bem simples para baixar ele e instalar, e depois só configurar o ambiente e rodar. Porém, essa parte de configuração do ambiente é bem confusa, não consegui encontrar muita ajuda na internet e perdi bastante tempo e não consegui rodar o ambiente na minha máquina. Mesmo com o MPI, MSMPI instalado na minha máquina ali, ele acabou dizendo lá no programa que não encontrava, não estava instalado. Mas basicamente era para ser bem simples a instalação dele. Então, já pulando para umas funções básicas dele, ele tem o API init, que ele, como o nome já diz, ele inicia o programa. Depois tem o MPI size, que diz se os processos, os computadores estão rodando ali, quantos processos, né? Ou em quantos núcleos será dividido, quantos computadores. O MPI rank, ele vai dizer qual que é o número do processo. Como se o processo chegasse lá falando, eu sou o processo número 1. Aí tem também o MPI send e o MPI receive, que são os responsáveis da comunicação mesmo, que são responsáveis por enviar e receber as informações entre os processos. Por final, tem o MPI finalize, que também, como o nome diz, já é para finalizar a execução ali do paralelismo. Então, para entender um pouquinho melhor como que os processos se comunicam, basicamente tem duas formas principais para resolver esses problemas grandes dividindo a computação. Tem a memória compartilhada, que seria onde todos os processos têm acesso à mesma memória e todos alteram e acessam e tanto para alterar, para ler esse mesmo bloco de memória. Isso acaba às vezes causando problemas, tanto de um processo ter que esperar o outro liberar essa memória ou um processo alterar e acabar corrompendo alguma parte dos dados. E também tem a passagem de mensagens, que é
que a gente vai ver. O MPI a gente usa a série de passagem de mensagens, que basicamente que cada processo vai ter o seu pedacinho de memória e vai mexer somente nela. Caso ele precise alterar, ele vai se comunicar com outro processo e pedir para outro processo alterar isso. Então, sobre um exemplo, eu vou passar aqui o exemplo do produto consumidor, acho que é um dos mais simples que tem, que basicamente é onde o produtor envia os dados, o consumidor recebe e processa os dados conforme o produtor enviou. Para ficar mais simples para entender, dá para a gente imaginar isso como se fosse um restaurante. Vai ter lá o restaurante, vai ter o consumidor, que seria um garçom, e também o cozinheiro, que é o produtor. Aí quando o cozinheiro termina de fazer um prato, ele avisa o garçom que o prato está pronto e, e passa para ele entregar pro cliente lá final lá que está esperando. Basicamente é isso. Tem essa comunicação entre os dois e o consumidor realiza a tarefa que precisa ser feita. Aqui tem um trecho de código que eu peguei da internet, fiz uma adaptação ali para ficar mais simples ainda. Mas aqui tem basicamente essa parte aqui do MPI init, que é para iniciar a parte da programação dividida ali. Tem esse MPI com o rank e o size, que é para dizer quantos processos tem e em quantos vai ser dividido, no caso, né? E qual deles será o produtor, qual será o consumidor. Aí aqui nesse if else, que tem aqui embaixo, ele basicamente, se for o produtor, ele vai entrar aqui nessa primeira parte. Aqui só ele está enviando um dado aleatório que seria um 100 lá para o consumidor, e essa parte do MPI send que vai fazer o envio. Aí tem um printf que só para que fosse executar para mostrar que foi executado. E ali no MPI receive ele vai receber esse dado e vai processar. Aí se precisar alterar a memória, se precisar fazer alguma conta, um cálculo, alguma coisa com esse dado, ele vai fazer aqui. Então tem a parte da comunicação entre eles, né? No envio de uma informação de um para o outro. E aqui no caso ele só vai printar, mas ele poderia fazer qualquer outra operação com esse dado. É um exemplo bem simples. Tem o MPI finalize também, que é para finalizar a parte da programação distribuída. Esse exemplo aqui é bem simples, eu acho que até se for rodar vai dar algum erro, que eu fiz umas alterações nele ali na mão, não consegui testar, justamente por não ter conseguido configurar o ambiente e não consegui também rodar. Mas já dá para entender o básico, como funciona ali mesmo sem executar, por ser um programa bem simples, um exemplo fácil de entender. Então, qual que seria a estrutura desse código? Como eu falei ali um pouquinho mais a fundo agora, o MPI init vai meio que ligar o sistema, ele vai iniciar o ambiente de troca de mensagens. O MPI rank vai descobrir se o processo vai ser um produtor ou se vai ser um consumidor. Aí, se for produtor, ele vai usar o MPI send para mandar os dados, e enquanto o consumidor vai usar o MPI receive para receber. E por fim, finalize, que vai finalizar a execução. Bom, aqui eu passei um pouquinho diferente a explicação, para ficar mais fácil até de decorar. Dividir meio que com o que cada um faz de forma parecida, que seria o init e o finalize, que é para iniciar e terminar. O MPI com rank e o MPI com size, que seria para identificar os processos. Como eu falei, ele se ele vai ser produtor, consumidor, ou se ele vai ser a quantidade de, de computadores que vão executar isso, né, que seria o MPI com size. E também o send e receive, que vai ser a comunicação entre os processos, né, de envio e recebimento das informações. Bom, e quais são os benefícios?
Primeiro que ele permite que vários computadores trabalhem juntos num único problema. Então a gente consegue resolver um problema gigante com um tempo bem menor, um esforço também bem menor. E além disso, como cada processo tem sua memória, ele acaba sendo um pouco mais seguro. Tanto porque não vai ter perigo de um processo acessar a memória do outro e acabar alterando um dado que não devia. E também a gente diminui a concorrência, porque o processo não vai precisar esperar um outro processo liberar a memória para ele poder alterar. Ele é bastante utilizado com inteligência artificial, engenharia, até pesquisa espacial. Até tem um exemplo que eu encontrei pesquisando no YouTube, que tipo, se um cientista ele quer simular, por exemplo, o clima da Terra, ele pode dividir a, a Terra em várias partes e cada parte do programa vai simular um pedaço da Terra. Então fica mais leve para o computador executar essa simulação apenas um pedaço do planeta, por exemplo, do que do planeta inteiro. Bom, então resumindo tudo, o MP é uma ferramenta bem poderosa. Quando usada da forma certa, ela permite que vários computadores trabalhem juntos e que dividam tarefas de uma forma bem eficiente. Ele é bastante utilizado para problemas complexos que são resolvidos de forma eficiente. Né? Mesmo que não tenha conseguido rodar, acho que ficou fácil para entender o básico de como ele funciona. A ideia foi passar uma explicação um pouco mais simples, que seja fácil de entender. E também como eu fiquei só de última hora, eu fiquei sozinho no grupo, não consegui fazer tudo a tempo a ponto de conseguir criar um programa e rodar. Mas a ideia era ter feito o programa, esse do exemplo do restaurante que eu usei era para ter feito executando. Mas acabou não conseguindo. Aqui tem as referências. Peguei bastante informação dessa documentação oficial do OpenMPI. E tem o link aqui do lado. Também tem vários exemplos de código que tem no site oficial lá. Tem uns exemplos mais completos, mais diferentes de outros casos também. E eu peguei algumas informações desse livro Using MPI, que eu consegui um trecho dele na internet, não consegui ele inteiro, mas eu consegui usar um pedaço dele para tirar as informações também. E também usei o material do Moodle da disciplina. Então, seria isso. Eu espero que tenha conseguido passar basicamente de forma simples o que era pedido no trabalho. Obrigado.